De PIX para IOF, Lívia. Imagens da Câmara ontem dos Deputados em Brasília, que aprovou o regime de urgência nas discussões do Imposto sobre Circulação Financeira, o IOF, está aí, ó. Ontem, o placar, mais de 300 deputados votaram a favor do regime de urgência. O que é que significa na prática? Ao invés da matéria, né, que trata desse valor do IOF, né, o imposto cobrado na movimentação financeira, ao invés de tramitar pelas comissões, ser debatido longamente, entrar pela noite naquelas discussões técnicas, vai direto para o plenário, para que seja aprovado ou reprovado pelos deputados. Então eles não entraram no mérito, não discutiram ainda a questão, mas já decidiram que o regime vai ser de urgência. Quando chegar para a votação, já vai ser para definir a situação do imposto que está sendo colocado pelo governo federal, né, pelo Ministério da Fazenda em especial, como a tábua de salvação para as contas públicas. Exato, porque quando se coloca em questão a diminuição de uma arrecadação nacional, isso vai contribuir diretamente em como que o equilíbrio fiscal dessas contas vai ser proporcionado pelo mercado financeiro. Então, essa medida ela é uma saída, uma tábua de salva-vidas para o Congresso, principalmente para a base governista, que tenta fazer essa baliza entre o Legislativo Federal com o Executivo Federal, mas que impacta em como que vai ser realizado a partir de agora, porque foi aprovado no Congresso, agora ainda tem as próximas etapas, principalmente a sua implementação. Então, precisa ter uma postura mais próxima do ministro Haddad em como vai ser essa relação, tanto política quanto econômica. Muito bem. Ontem, Brasília fez essa votação, com, inclusive, integrantes da oposição votando a favor do regime de urgência, de olho, claro, não na sua aprovação célere, mas até na derrubada do decreto desse imposto que vai trazer impactos positivos para a conta pública, mas que na avaliação da oposição vai trazer impactos negativos a quem paga os impostos. O deputado Júlio Arcoverde comentou a decisão ontem na Câmara. Ontem aprovamos aqui na Câmara Federal o requerimento de urgência contra o aumento do IOF, 346 votos. Acredito que a Câmara representou a sociedade, mostrando que o brasileiro não aguenta mais aumento de impostos. O governo federal tem que apresentar agora para a Câmara medidas de contenção de gastos. Depois é que pode vir com alguma proposta de aumento de impostos. Mas, como eu disse, a sociedade brasileira e a Câmara Federal não aguentam mais o aumento de impostos. O governo tem que fazer a sua parte e começar a cortar gastos, que são muito grandes. O governo só aumenta gastos, não traz uma solução para cortar gastos para o Congresso Nacional. Quem também avaliou a decisão da Câmara dos Deputados, aí já com o olhar, né, dos aliados do presidente Lula, foi o governador do estado, Rafael Fonteles. Vamos ver. Olha, a responsabilidade fiscal ela é algo que é inerente a todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário em especial. Então, se nós temos uma meta fiscal a ser alcançada para exatamente garantir a sustentabilidade da dívida pública, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Então, se não vai ser pelo caminho do IOF, vai ter que ser apontado um outro caminho. Na receita, na despesa. O fato é que todos, no diálogo, têm que chegar a um consenso. Então, não necessariamente a proposta que o governo apresenta é a ideal, isso pode ser aperfeiçoado, mas o fato é que a meta fiscal tem que ser alcançada. Então, tem vários mecanismos para você alcançar essa meta e cabe aos eleitos pelo povo, tanto o presidente da República quanto deputados e senadores, apresentarem as devidas soluções. Olha, por aquela fala que a gente mostrou ontem do ministro Haddad, né, aquela aspas dele falando a respeito da dificuldade de saber quem é que é a favor desse ou daquele projeto que é apresentado pelo governo, pela cautela como ele falava a respeito das matérias que eventualmente serão aprovadas ou não, a gente percebe que o governo evita desgastes quando vai perder. É verdade. Então, quando vai perder, não bota nem para votar, certo? Nesse caso do IOF, Inês é morta, vai votar, já está aí o regime de urgência e deve ter uma derrota. O governador Rafael Fonteles, quando fala a respeito dessa questão, o importante é o equilíbrio, já é meio que percebendo que o IOF não vai passar, Elivaldo Barbosa, e que os deputados, assim como o governo, terão que encontrar uma solução para
o buraco nas contas públicas. E o governador, que já foi secretário de Fazenda, em situação de muito adversa de busca, Lívia, do equilíbrio financeiro, já presidiu um órgão nacional colegiado na área fazendária, como o Concefaz, conhece bem essa matéria. E você falou, Gelson, que, olha, meta fiscal não é meta de governo, é uma obrigação de governo. Não tem, o governo, eu tenho como minha meta o equilíbrio fiscal. Não, isso não é meta, isso é obrigação. Então, por isso é que o governo procura adotar medidas amargas que provocam desgastes políticos, mas para cumprir essa determinação legal. E aí buscou, pela via da elevação da arrecadação através de um tributo, IOF, que, por princípio, virou uma cláusula pétrea no Congresso Nacional de não aceitar qualquer aumento, por menor que seja, em relação a tributos. Por isso, essa reação através do PDL, que é o projeto de decreto legislativo, que é o mecanismo do legislativo que, quando ele se apresenta, Joelson, ele tem como finalidade até mesmo regimental, do que até política, de conter atos normativos do governo. E logo numa matéria extremamente importante, vital, para a saúde financeira do Estado e do governo como um cumprimento da meta fiscal. Então, é um problema bastante embaraçoso agora, porque é um alerta, não é uma votação ainda do mérito, mas é um alerta, Lívia, em que diz o seguinte, olha, nós temos pouco tempo para achar a solução. O Congresso aceita qualquer medida, menos aumento de impostos. Muito bem. E agora já foi para votação, Inês é morta. Uhum. Você não conhece a expressão? Essa expressão é antiga, né, Livaldo Barbosa? É antiga. Referência... Resta o mérito. Hã? Resta o mérito da questão, mérito. Não menos complicado do que o requerimento de urgência. Conta a história de Inês de Castro, amante de Dom Pedro I. Não esse, o anterior, filho de Dom Afonso, que foi morta pelo futuro sogro, porque não queria o romance dos dois. Aí ele diz, agora, é tarde demais, Inês é morta. Entendeu? Eu queria ter um filho assim. A expressão. Queria ter um filho assim. Seu Ptolomeu agora. Seu Ptolomeu, nota 10. O fato, Lívia, é que agora o governo vai ter essa tarefa. Eu não sei se vale a pena lutar por ela. Sim. Né? Vamos colocar aqui o time em campo, dialogar, negociar sobre a possibilidade do IOF ou buscar outras alternativas. Pois é, Joelson, porque assim, a parte do contexto histórico, inclusive obrigada pela esse enriquecimento cultural, mas existe sim uma contemplação de como que vai ser o desenrolar dessa discussão, porque no Congresso Nacional, teve ali toda essa movimentação, inclusive uma ampla articulação política dos seus líderes petistas, mas precisou também, precisa a partir de agora dessa participação tanto dos ministérios como também do próprio chefe do Executivo. O presidente Lula, ele se distanciou dessa discussão. Durante toda a movimentação dessa mudança econômica, não ouviu nada que o presidente falasse. Então, quem, obviamente, pegou o protagonismo foi o ministro Haddad, até porque é da pasta dele, mas precisa, sim, ter um discurso conjunto de ambas as partes, assim como foi com a reforma tributária. Se tornou, inclusive, uma das maiores vantagens do governo Lula em relação a isso, a essa mudança econômica. Então, precisa ter uma política monetária mais articulada com a comunicação política, para que haja justamente esse entrelace de metas, não ser coisas soltas que acabam sendo aproveitadas pela oposição, inclusive. Tanto é que o nome é Plano Haddad. Exato. Não bota nem plano econômico do governo. Exatamente. É Plano Haddad. Então, ele que sofra com os desgastes. Ou com as glórias. Tumultuada a questão. Ou se encontrar o equilíbrio fiscal tão necessário para o governo, também, olha, o Haddad que estava certo, o ministro estava correto. É por isso que colocam, inclusive, nessa discussão, que querem repetir o que aconteceu com o Collor, com o FHC, em relação a transformar essa figura da política econômica em uma figura da política eleitoral. É o que tentam fazer consecutivas vezes com o Haddad, e agora, mais uma vez, Plano Haddad. Então, assim, já se coloca nessa possibilidade de novo, do próximo ano, ele ser o sucessor de Lula. Bom, para o governo Lula, o que é preocupante, né, sob o ponto de vista do governo, é o fato de estar há um ano e meio do fim do mandato sem conseguir organizar as contas, sem organizar as coisas, né, Lívia? Isso. É algo que precisa acelerar o ritmo, falta um ano para a eleição, mais ou menos, então já exige ali uma participação mais
mais contundente de todos esses líderes políticos. Não se sabe, existem algumas dúvidas que pairam pelo Planalto, que são dúvidas muito pertinentes. Vai ser uma reeleição? Vai ter um sucessor? Quais são as metas? Foram cumpridas os planos de governo colocados pelo presidente Lula, principalmente em relação às polêmicas do INSS, as polêmicas do aumento do alimento? Então, o que isso pesou de fato? O que não é só discurso da oposição? O que realmente afetou o eleitorado desse grupo político? São muitas dúvidas que ainda existem e que precisam ser respondidas até o próximo ano. Muito bem. Ou seja, ou resolve logo, então... Inês é morta. Inês é morta.